tempo, né? Acompanhado pelos médicos, tutelado pelos médicos, é a primeira palestra que a gente faz, e aí certamente a gente com a qualidade dos que estão ouvindo, né? Já pede paciência, já pede aceitação já de antemão, né? De princípio, a palestra já começa com a aceitação. Nós tivemos uma maior dificuldade para essa palestra. Quanto mais dificuldade eu tinha, mais minha esposa dizia que é porque deve ser você mesmo. Ela deve ser você mesmo. Aí eu falei, será que eu sou uma alma tão rebelde assim, que não aceita nem a palavra aceitação, até a palavra que é difícil, eu confesso que estou meio na dúvida. E quando a gente conversou com o Ricardo sobre o projeto da semana, o projeto da semana está muito ligado à ideia da oração dominical. É isso que Jesus ensinou os discípulos a fazer. Então a gente vai falar um pouquinho da fé, a gente vai falar um pouquinho de psicologia, a gente vai falar um pouquinho de Kardec. Acho que já fica de conta a mão. Desses 3 pouquinhos nós temos que vai embora. Bom, é importante a gente, antes de começar a usar roupas de interpretação dos evangelhos, acho sempre importante a gente retornar a Kardec. Eu não sei se os companheiros estão familiarizados com o Kardec. Quando ele começou a escrever, apesar de a gente encontrar muitos escritos, Kardec dizendo que Jesus é uma religião da humanidade, Kardec dando todo um destaque ao pensamento e à obra de Jesus. No diálogo que ele vai estabelecer com os espíritos, ele não começa investindo na interpretação dos evangelhos. O primeiro livro, a gente vai encontrar textos colocados ao longo da Revista Espírita, que ele começa a publicar em 58, 57 é o Livro dos Espíritos. O primeiro livro que ele vai se dedicar ao estudo profundo do pensamento evangélico é o Evangelho segundo o Espiritismo, já em 1864. E é curioso, ele tem um artigo perdido no meio da Revista Espírita chamado Período de Luta. O tempo todo Kardec começa o seu trabalho tentando envolver as pessoas no projeto do Espiritismo, independente da sua religião ou professo. Até que, em 1862, se não me falha a memória, que é quando ele publica esse artigo, nessa época, a Igreja coloca os 2 livros de Kardec, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médios, no livro espiritual. Era o livro que não podia ser lido. Tudo bem que ele estava bem acompanhado, né? Ele tinha Vitor Hugo, ele tinha muita gente que hoje todo mundo lê, né? Então ele ficou tranquilo. Mas eu acho que Kardec percebeu que se ele não desenvolvesse a partir dali, a partir do diálogo que ele tinha com os espíritos, o pensamento evangélico, se ele não desenvolvesse uma discussão evangélica, o espiritismo ficaria meio capenga. E é interessante que ele vai aos evangelhos não como um crente, ele vai aos evangelhos como uma pessoa racional, uma pessoa que pensa e que enxerga nos evangelhos, à luz da razão, uma contribuição para a vida das pessoas de uma forma geral. Então é que quando ele está escrevendo o Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz, olha, tem umas partes do Evangelho que são as que foram utilizadas pelos dogmas. Eu não vou entrar nisso. Nós vamos nos preocupar com a parte que trata da ética, ele vai se preocupar com a parte que trata do dia a dia nosso, ele vai se preocupar com a parte da humanidade do homem dentro do pensamento cristão. Depois, um ano depois, ele publica o Céu e o Inferno, cujo subtítulo é A Justiça Divina segundo o Espiritismo, e isso é o objeto central do livro. Ano que vem a gente vai estar comemorando o terceiro 50 anos do Céu e Inferno. E Kardec, então, o Céu e Inferno, ele vai retratar os diálogos que ele tem com os espíritos e o que eles dizem, como é a vida depois da morte do corpo. Quais são os relatos que eles fazem? Então, ele vai transcrever relatos de suicidas, ele vai transcrever relatos de espíritos em condições medianas, de espíritos em sofrimento, de espíritos maus, de espíritos vingativos, de espíritos rigorosos. Ele vai transcrever também o relato de espíritos bons. E a partir do que eles dizem, a
partir do relato da sua condição, da condição humana desses espíritos, depois da desencarnação, ele vai na primeira parte reteorizar a ideia do céu, a ideia do inferno, a ideia dos anjos, a ideia dos demônios. Ele vai mostrar como é que isso era visto pelo pensamento clássico, pelo pensamento grego, romano, pelas religiões greco-romanas, como é que isso era visto principalmente pelo pensamento católico e como o Espiritismo vê. Nos capítulos sempre a gente encontra, de uma forma geral, Kardec transitando fazendo uma comparação dessas três formas. E o livro chama Justiça Divina porque ele sempre conclui que a forma espírita de pensar é uma forma espírita que não só resgata, mas defende que mesmo num mundo tão diferente quanto que a gente vive, mesmo num mundo com tanto sofrimento, é possível enxergar a justiça divina através das chaves que o Espiritismo traz, como a reencarnação. Seria muito difícil para nós pensar em justiça divina quando a gente entra no nosso país dos dias de hoje e encontra pessoas nascendo no sul do Piauí, trabalhando para poder manter uma família, ganhando R$15 por dia de trabalho, e manter uma família de 4, 5, 6 pessoas, enquanto outros podem ganhar 15, 20 mil reais, conseguem estudar. É muito difícil a gente ir para alguns rincões do nosso país que as pessoas não têm acesso à saúde, enquanto outros, com toda uma infraestrutura de saúde. Eu viajava de volta de São Paulo para cá, uma paulistana estava me contando, uma paulista, na verdade, no interior de São Paulo. Ela estava me contando que o tio dela precisava de um transplante, o carro parou no meio do trânsito, ele telefonou para o hospital, estava no helicóptero. O helicóptero desceu, né, e pegou o tio dela, que estava correndo risco de vida, e levou para o hospital imediatamente. Então ela dizia, isso a gente agradece, eu acredito que se eu não tivesse em São Paulo, talvez eu não tivesse acesso a esse tipo de serviço. Eu vou entrar no mérito da questão, mas a gente vê que são acessos diferentes a serviços de saúde. Se a gente fosse pensar num homem que nasce e morre, num homem só durante a vida, nenhum de nós aceitaria que Deus é justo. Se existe Deus, a gente aceitaria que Deus é justo. Porque essas são as questões que Kardec vai levantando. Então, ao estudar o Evangelho, o pensamento cristão, ele não abandona a razão, não abandona a compreensão, mesmo na análise dos evangelhos, que eram até então discutidos como tópicos de fé. Ideias para se crer. Ou você crê ou você rejeita. Ele não discute, ele debate. Ele tenta compreender o que existe por detrás. Ele traz um apoio histórico para entender determinadas passagens que se perderam com o tempo, porque os personagens, os costumes são muito diferentes hoje do que eram naquela época. O Kardec exige que a gente estude os evangelhos, não que a gente leia e repita. Após muitos anos, eu falei isso, então, o diálogo racional com os espíritos é que surge do Evangelho segundo o Espiritismo e depois o céu e o inferno. Aí eu vou dar uma parada no Espiritismo, eu vou voltar a ele, né? E eu fiquei assim, aceitação. Porque dentro do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, o termo que Kardec mais utiliza, que os tradutores mais empregaram, é resignação. Resignação, e aceitação. E aí eu saí à busca, isso aí só o Ricardo para poder dizer para a gente, né? Ele fala no final, né? Mas aí eu saí à busca, eu estava lá tentando ver e eu esbarrei numa obra muito interessante. Tá? Eu esbarrei no livro Sobre a Morte e o Morrer, da doutora Kubler-Ross, Elizabeth Kubler-Ross. Não sei se vocês já ouviram falar desse livro, não sei se vocês já ouviram falar de um outro livro ainda mais interessante, que é uma autobiografia dela chamada A Roda da Vida. Nesses livros, essa autora, vamos dizer assim, uma mulher diferenciada. Né? Ela reencarnou já diferenciada. Não era espírita, embora no final da vida ela não teve contato com os fenômenos mediúnicos, ela não teve contato com o Kardec ao longo da vida, mas ela sempre viveu dentro de uma ética, vamos dizer assim, humanista. Uma ética que valoriza o homem, uma ética que restitui o homem ao seu lugar. Para vocês terem uma ideia, ela é da época da Segunda Grande Guerra. A Segunda Grande Guerra
da medicina, ainda não tinha feito, e o médico pediu para ela que ela fosse ajudar na reconstrução dos países que haviam sido invadidos e devassados pela guerra. E que ela ajudasse a cuidar o médico era judeu, que ela ajudasse a cuidar dos judeus. Então, ela saiu da Suíça, onde ela é a origem dela, e foi andando, ligada a um movimento de reconstrução da Europa, até a Polônia. Andando. Ela não tinha dinheiro para trem, não tinha dinheiro para ônibus. Então, levou lá a trouxa, o mínimo de sobrevivência e foi andando. E lá chegando se ofereceu. Começou trabalhando, carregando coisas e construindo coisas. Até que as pessoas descobriram que ela tinha algum tipo de formação médica, algum tipo de formação de enfermagem, da área de saúde. Então a colocaram num lugar de auxiliar médico. E ela então passou dias e noites recebendo as pessoas com suas dificuldades, numa cidadezinha no interior da Polônia, com duas outras enfermeiras, não havia médico formado disponível, tratando daquilo que era possível e encaminhando para o hospital aquilo que não era possível. Ficou muito marcante, marcou muito a ela, quando uma mãe chegou até ela de noite, um dia que tinha sido duro, que ela estava querendo dormir, e a mãe chegou de madrugada, já querendo acordar, e ela falou assim: não acredito que tem uma mãe aqui, não acredito que tem alguém aqui precisando de ajuda uma hora dessa. 2, 3 horas da manhã. E aí então ela mais uma vez usou a fibra dela, acordou, sobreviveu ao sono e perguntou do que se tratava. E a mãe tinha um bebê que estava muito doente. E ela logo fez o diagnóstico e aquela criança precisava de ser internada no hospital, precisava de um acompanhamento médico. Ela não queria nada, ela não poderia fazer nada por aquela criança ali. E o hospital ficava longe. E aí então ela explicou isso para a mãe, que ela não tinha recurso, não tinha auxílio, não tinha como fazer, e a mãe pediu que ela fosse com ela no hospital, porque ela sabia que ela mãe, não conseguiria atendimento no hospital que estava lotado também. Então ela encheu o peito de ar, tomou força, e foram 1 ou 2 dias caminhando na estrada até chegar ao hospital. E a criança num estado bem crítico. Chegou à porta do hospital e as pessoas não queriam receber, não queriam acessar nem a entrada ao hospital da mãe da criança e daquela enfermeira, entre aspas, aquela auxiliar de enfermagem, sabe, que trabalhava no setor de saúde no interior. E ela exigiu então a presença do médico, e chegou o médico e disse: olha, é improvável que essa criança venha a sobreviver. E aí então, não aceitando a situação da morte iminente, mas da possibilidade de vida, não aceitando a resposta que o médico dava, ela falou assim: escuta, vou te falar uma coisa, eu não sou polonesa, eu sou suíça, eu saí do meu país para vir até aqui para poder ajudar vocês na reconstrução do país de vocês. Essa mãe tinha 8 filhos, ela perdeu os outros 7 durante a guerra em que toda a Europa se meteu. Se o senhor não puder fazer nada, se o senhor não puder fazer coisa alguma, eu vou voltar para o meu país, eu vou falar para todas as pessoas que aqui nesse país moram os médicos de coração mais duro que eu conheço. E aí então o médico ficou balançado, a mãe ficou balançada, ela ficou balançada, porque ela acreditava que ele pudesse fazer alguma coisa, e o médico falou assim: nós vamos fazer o seguinte, eu vou levar a criança para o tratamento, mas eu não prometo nada. Essa criança vai ter que ficar aqui sob observação pelo menos 2 semanas. A gente tem medicamento, a gente vai dar o medicamento, mas assim, ela está em um estado tão precário que é improvável que ela sobreviva. E aí então, vocês não vão ficar aqui, porque aqui não tem espaço, vocês voltam para onde vieram, daqui a 2 semanas vêm aqui ter alguma notícia, se deu certo ou se não deu certo. E aí então ela virou para a mãe e falou assim: bom, eu vou voltar. Aí a mãe virou para ela e falou assim: eu também. Ela: mas não, o seu filho está aqui na cidade, você pode ficar na cidade, você pode entrar no hospital, mas pode ficar na cidade. Não. Agora eu vou te ajudar a fazer o trabalho que você faz.
O meu dever é com meu filho está cuidado. Então agora o meu dever é com você. E voltaram as duas, voltaram ao trabalho. O trabalho dela começava às 5 da manhã, terminava sem hora de terminar. Não existia relógio de ponto lá no local. Existia uma demanda imensa das pessoas a quem faltava tudo, das pessoas que estavam doentes por causa da infecção da água, que pegavam tifo, que pegavam todo tipo de doenças para a falta de alimentação, para a condição que se encontravam. E um dia ela acordou e a mãe não estava lá. Ela, cadê a dona? Cadê a mulher? Sabe, questão de destino, ela era suíça. Ela não mesmo. Fizeram-se 2 semanas, cumpriram-se 2 semanas. E aí, então, a mãe tinha voltado para poder procurar o filho. E dias depois se passaram, esqueceu do episódio, tantos os eventos, um após o outro que ele envolvia, que um dia ela chegou e as pessoas da cidade falaram assim: doutora, uma senhora com uma criança deixou isso aqui para você. Eu não me lembro direito qual que era o presente. Era um presente com algum significado religioso, né? Não da imagem de Deus, não. Eu acho que era um pedaço de tecido que na cultura da mulher aquilo ali significaria uma espécie de um desejo de uma vida longa, próspera, mas que para funcionar teria que ter passado na mão de um rabino. E ela então, com a mãe, conseguiu o tecido de uma mulher direito disciplinada, foi ao rabino, pediu a bênção e deixou para ela como sinal de que o filho é mesmo de. Então essa mulher vai fazer isso a vida dela o tempo todo e vai passar por momentos de perda muito marcantes a vida inteira. O último grande investimento que ela fez foi com crianças portadoras de AIDS. E ela resolveu montar uma fazenda no interior dos Estados Unidos para que as crianças portadoras de AIDS pudessem ser tratadas. Estava no início da doença. A doença era completamente deixada de lado pelas pessoas. As pessoas não viam de ter a AIDS. As pessoas achavam que se olhasse com a médica se podia pegar a AIDS, que a AIDS seria transmitida pela via aérea, que a AIDS era transmitida pela via mental. E aí então o que as pessoas queriam era que os diabéticos não ficassem próximos a elas. Então, quando uma mulher, uma médica, inventou de fazer uma fazenda modelo, uma fazenda autossustentável, para poder cuidar das crianças diabéticas, aquilo não foi aceito na região onde ela conseguiu fazer. Ela conseguiu comprar o terreno, ela conseguiu equipar a fazenda, ela conseguiu tornar a fazenda produtiva e começou a trazer as crianças. Como a revolta é muito grande, a ignorância é maior do que a revolta, um belo dia ela mudou a fazenda toda pelo fogo. Ela sabia que o incêndio era perigoso. E é belíssimo ler o texto que ela escreve, fala assim: bom, mais uma vez, a gente tenta, eles vêm e desfazem. Mas ela não escreve com rancor, ela não escreve com água, ela não escreve com ódio. Ela está diante de mais uma dificuldade que teria derrubado a grande maioria de nós. A dificuldade que teria feito a gente desistir do gênero humano. Você está lá tentando ajudar as pessoas, dando o seu tempo, o seu dinheiro, derrotando a sua vida, que é o que ela fazia, as pessoas ficam fogo. Bom, doutora Rosa, então, no meio da vida, entra um evento e outro, ela se tornou psiquiatra, ela estudou psiquiatria, ela estudou psicanálise, ela estudou uma série de coisas, e ela começou a estudar dentro dos hospitais um tipo de paciente que a equipe de saúde geralmente não gostava muito de abordar. Não posso falar do dia de hoje, mas na época não se gostava muito de abordar. O trabalho médico, o trabalho na área de saúde é muito orientado em função da defesa da vida. É sempre uma luta para que se mantenha a vida. Essa é a orientação, tá, dos jovens médicos, dos enfermeiros, da equipe de uma forma geral, dos técnicos de enfermagem, é sempre uma luta pela vida. Então, a morte é visto às vezes como se fosse uma falha. Mas a morte não é uma falha. Diz o ditado popular que duas coisas são inevitáveis, né? A morte e os impostos. Tá? Os impostos eu tenho sofrido bem, né? Eu tenho percebido o quanto eles estão altos. Aí o quanto a gente não consegue fugir deles. Tá? Qualquer litro de leite que a gente compra ali na esquina tem os impostos embutidos. Tá? A morte eu tenho enganando. A gente vem tocando depois.
Mas a gente sabe que o momento da morte é o momento que você tem que fazer. Eu me lembro até hoje de uma jovem médica, tá? Sentou do meu lado e chorou quando ela perdeu o primeiro paciente dela. E ela dizia assim: eu não fui preparada na escola para isso. Você é preparado sempre para tratar, para salvar, para correr atrás, mas nunca para conviver com a perda, com a morte. Então, aquilo ali, o paciente que o médico percebe que está no estágio terminal, não deixa de ser um incômodo, não deixa de ser uma agulhada em toda a equipe. E no estágio terminal, os pacientes ficam com uma série de necessidades. Então, ela resolveu se dedicar a esse tipo de paciente que ninguém se dedicava. Ela resolveu se dedicar aos pacientes terminais. E ela escreveu talvez um dos primeiros tratados sobre fazendo uma leitura psicológica da morte, de como é que as pessoas lidam com a morte, e de como é que a equipe médica, a equipe de saúde, poderia fazer com que a morte se tornasse uma coisa mais digna, a morte se tornasse uma coisa mais cuidada, mais aceitável. Eu estava lendo lá a introdução, eu tive que baixar o livro no Kindle, e aí eu li uma introdução mais recente, eu não achei o livro em outros dias, não sei porque ficou junto, se eu não consegui achar, fica lá as coisas ficam juntas, a gente não localiza. Eu estava vendo a avaliação que a pessoa que introduziu o livro escreveu, ela falou assim: olha, ela antecipou o movimento dos hóspices, que são espaços desenvolvidos para as pessoas terem morte digna, com assistência médica, assistência psicológica e tudo mais. E aí, o trabalho dela, o que ela diz é que quando as pessoas conseguem aceitar que elas são pacientes terminais, ou seja, que a morte está batendo na porta, quando elas conseguem sair desse estado que eu estou, de ficar derivando da morte, a aceitação é o último estágio para que a pessoa possa ter uma morte humana, digna, melhor estado. Mas antes de chegar até a aceitação, as pessoas passarem por outras fases. Hoje os autores discutem se são mesmo essas fases, se não são, se elas são cambiadas, se uma passa para a outra ou não. Honestamente, para mim isso faz pouca importância. Me interessa o que ela conseguiu observar. Se é fase, se não é fase, não interessa. Se ela conseguiu observar e a gente consegue observar aqui também, esse conhecimento é útil. Mesmo que não seja totalmente preciso. Já que é a primeira coisa que publicamos sobre o assunto. Só Deus. Então, eu separei 2 ou 3 defesas psicológicas, que são anteriores à aceitação da morte. É óbvio que nós, a maioria de nós, não está vivendo essa experiência. Por exemplo, todo mundo aqui saudável, calor, temos aqui meio remendados, mas de uma forma geral está todo mundo de cara e boa. É claro que nenhum de nós consegue fugir da inevitabilidade da morte. Muitos de nós já passou pela experiência de perder uma pessoa querida, já passou pela experiência de perder alguém muito próximo de nós, alguém que fizesse muita falta. De uma forma geral, as pessoas já passaram pela experiência da perda, pela experiência da perda está muito próxima da experiência da morte. Mas, então, vamos passar para frente, ela diz que uma das primeiras respostas que os pacientes dão à notícia de que eles estão doentes e que a doença é terminal é a negação. E como esse é um termo muito falado na psicologia, sempre que alguém usa, eu preciso saber de onde vem. E o bom é que ela define e exemplifica para nós, então fica mais fácil. Então, isso é mais ou menos quando alguém dá notícia ruim para a gente. Quando chega aquela notícia realmente ruim, eu acho que o primeiro impulso que a gente tem é de dizer assim: não é com a gente. Você está falando comigo mesmo? Tem certeza? Tem certeza que é isso? Então ela diz que quando ela sentava com os pacientes e pedia que eles relatassem sua história, que eles contassem sua história. Ela montou seminários também, que os pacientes contavam a história deles uns para os outros. Então, uma das coisas que eles faziam, eles diziam assim: não, isso não pode ser verdade. Se isso é só uma reação momentânea, isso é algo que todos nós temos, normal. Mas algumas pessoas, elas começam a estender a negação. É uma recusa de algo real, de algo que está diante da gente. Eu vejo muito isso. Eu faço diálise. Eu julgo os pacientes sobre a diálise, mas eu me lembro de uma senhora que ela se recusava a aderir ao tratamento. E ela fazia o mesmo tipo de diálise que eu fazia à época,
eu estava sentado junto dela. E aí, então, vocês conhecem espíritos que é um bicho chato, não sabe respeitar os outros, queria aprender a ficar mais calado, a respeitar mais os outros. Mas aí a gente começou a tocar ela, ela falou, mas você não está fazendo isso, você não está fazendo aquilo? Por que você não faz isso? Por que você não... Escuta o médico, escuta o enfermeiro, olha o que você está falando para vocês, vai ser bom para você. E aí, então, ela virou os olhos e me respondeu assim, escuta, eu tenho fé em Jesus que vai me curar. Ela usa a religião como uma forma de negação da doença e uma forma de negação do tratamento dessa mensagem. Quando ela falou do jeito que ela falou, ela não falou de uma forma racional, de uma forma totalmente assim, é a minha esperança, encerrou a conversa. Pelo menos eu me senti sem mais recursos. Se fosse uma outra pessoa conversando normalmente, eu poderia dizer, não, Jesus está me salvando aqui, te trouxe para o médico tem tratamento para você. Você acha que não tem a mão de Jesus por detrás disso? A gente poderia ter falado, mas para ela ali naquele momento não. Por quê? Porque é uma negação. A pessoa se recusa a enxergar a realidade dolorosa. Ela prefere a fantasia, ela prefere o mundo criado dentro da cabeça dela a realidade que me incomoda. E a doutora Elizabeth, a doutora Rossi, ela percebeu que a grande maioria dos pacientes, eles podem passar pela negação, mas eles vão evoluindo para outras formas de lidar com o problema. Mas alguns se aferram. Ela falou de 200 pacientes, 3 foram nesse estágio de negação até a desencarnação. E ela falou o seguinte, uma das coisas que eles costumam fazer é isso, o médico está enganado, eu vou conseguir uma explicação melhor para os meus problemas, eu vou achar um outro médico. A minha esposa costuma dizer que quem procura muito outro médico acaba achando. Tem gente que já tem na cabeça como ele quer ser tratado, só falta achar um médico que é assim. Então procura 1, 2, 3, 4, aí 20 estão falando para ele agir de um jeito, um está falando para ele agir do jeito que ele deseja, esse é que é o mal. Com esse é que eu vou. Ele não vai nos 20 que tem uma opinião comum. Faz o contrário, faz um pouco a cabeça. É uma defesa temporária que costuma ser substituída por uma aceitação parcial. Bom, já falamos dessas coisas todas. Então ela contou de uma solteirana com câncer de mama que evitou o tratamento até próximo da morte, não fez nenhum tipo de tratamento. Ela é parecida com a paciente demoniada, se eu contei para vocês. Ela acreditava que ia ser salva pela Christian Science, que é um movimento religioso que foi criado por um homem dos Estados Unidos, que fazia supostas curas. Não foi total. Eu tive um paciente, um colega meu de hemodiálise, dentro da sala de hemodiálise, depois de um determinado tempo começou a procurar João de Abadiano. Ele saía de Belo Horizonte, pegava um avião, ia para Brasília. Eu mal conseguia andar direito para as salas, de avião para Brasília, para ser tratado pelo João de Abadiano. E aí depois que ele começou a procurar o João, eu falava, nossa, ele ficou muito melhor. A gente olhava para ele e falava assim, como é que você vai falar isso? Não está aparecendo. Alguém questionou e ele falou assim, não, eu estou melhor mesmo. Aí se eu não estiver melhor, pelo menos o meu psiquismo está melhor. O psiquismo olhava para você, estava muito ruim. Estava brigando com a filha, estava brigando com os outros, estava numa fase de agressividade imensa. A agressividade, inclusive, com o osso dentro da sala, que é a próxima fase que ela descreve, a fase da raiva. Mas oscilando entre a raiva e a negação. Ela fala também de uma católica, de 2 filhos pequenos com câncer de fígado, que procurou um benzetor. Eu li o texto em inglês, não traduzi para o benzetor, mas eu já me lembro mais o termo que era usado. Parece um médico, mas não era médico em inglês. E aí então ela sentiu-se curada, a pessoa dizia todo mundo que estava curado, mas na verdade estava curado. E usava isso para fazer dieta. Ela tinha uma versão de Hodgkins, eu tinha uma dieta severa, e ela dizia, não, eu que sou. Não sei se você já conviveram com pessoas passando por esse tipo de situação. Melhor, não sei se vocês já passaram por esse tipo de situação. Melhor, não sei se vocês passam muito por esse tipo de situação. Porque todos nós, pequenos momentos de negação,
é natural que a gente passe por eles. Mais do que isso é teimosia. O segundo sentimento, para aqueles que passam a fase da negação e falam assim, não, eu estou realmente doente, costuma ser uma certa raiva. Então, ao invés de lidar com o problema, começa a sentir raiva. E a partir da raiva, começa a projetar essa raiva para as outras pessoas. Por que eu estou doente dos outros? Então, por que eu não estou doente? Por que aquele ali que é ruim, que é mau, não está doente? Só os homens bons aqui. Se fosse um homem de bem, tinha morrido, tem essa frase do Evangelho. O cara vai fazer um comentário sobre isso. Tem gente que acredita nisso. Por que só os homens de bem não adoecem? Aí os ruins estão aí. Gente ruim não morre, não é assim que eles falam. Tudo isso aí é uma raiva, uma agressividade imensa que a pessoa traz dentro de casa e começa a jogar nas outras pessoas, na família, nas pessoas que cuidam, que são vistas como simbolistas, quando na verdade não são, ou não estão sendo. E essa é uma forma também de lidar com a realidade de forma que a gente não vai chegar em lugar nenhum. Vocês percebem o caminho pelo qual a Elizabeth está brilhando? Ela está enxergando como as pessoas concretamente lidam com a realidade da morte e como é que as pessoas se enganam diante da realidade da morte. Diante de uma situação de sofrimento psicológico muito intenso, de uma perda muito grande. Então, ela coloca o caso de um rico bem-sucedido, ela diz assim, um rico bem-sucedido, um rico controlador, é talvez o mais miserável sobre tais circunstâncias, que é a de doença em fase terminal, porque ele está para perder muitas coisas que tornaram a vida tão confortável, tornaram a vida dele tão confortável. Então a pessoa sempre, depois que ela se tornou rica, ela podia dizer aos outros o que fazer, ela tinha controle das decisões, ela tinha controle do que devia ser feito por ela, o que ela devia poder, quando, como, quem deveria fazer as coisas dela. Ela costuma até perder um pouco a noção do trabalho e isso ir para o mundo da família. Eu tenho colegas que trabalharam no ambiente militar com as famílias de militares. E a gente não pode dizer que todo militar é assim, mas muitos militares têm o problema de tentar levar a caserna para dentro de casa, a ordem militar para dentro de casa, e isso gera, às vezes, muito sofrimento dentro do ambiente familiar. Então, essa pessoa que pega uma doença terminal, uma doença incapacitante, já durante a doença, ela vai começar a perder essas coisas. Eu fico vendo ali dos nossos colegas, quanta dificuldade, gente. O indivíduo perde a função renal, passa a ter que fazer hemodiálise, e a esposa não consegue tolerar dentro de casa. E além de perder a função renal, ele perde a companheira. A gente ainda tem um sistema de saúde que assegura o tratamento para todo mundo. A gente não tem um sistema de saúde que dá acesso ao tratamento para esse tipo de doença, embora nem todas as doenças tenham um tratamento substitutivo, como é o caso dos rins. Mas nos Estados Unidos, ela viu pessoas que passaram a vida inteira trabalhando para poder conseguir a sua casa, para passar a velhice, tendo que vender a casa para poder fazer o tratamento. Então as perdas são muito acentuadas. Mesmo que ele continue com dinheiro, ele vai ter essas perdas. A perda do controle é uma coisa simples, é o banheiro. Como é constrangedor para a gente quando a gente tem que ficar no hospital ao cuidar dos outros? Como é difícil aceitar que você precisa ser cuidado, que você deixa de ser o agente principal da sua vida. Você depende realmente dos outros. Não importa quanto esforço o milionário tenha feito para se tornar um grande sucesso no mundo dos negócios. Então, raiva. Ela coloca também um outro comportamento infantil mal adaptativo, que é a barganha. A barganha é algo que as crianças fazem quando querem alguma coisa, os pais dizem que não vai ter. A menina não gosta de ouvir não. Adulto também não gosta muito de ouvir não. Eu fico vendo os adultos aí no estado, pelo amor de Deus, não pode ter a palavra não, que o pessoal fica louco. Mas um comportamento infantil comum é o menino chegar e falar assim, se eu arrumar minha cama todo dia de manhã, você me deixa ir só dessa vez? Não, mãe, se eu lavar a louça de noite,
toda noite, durante uma semana, você me deixa fazer isso que eu estou querendo fazer? Eu vou querer fazer só uma vez, eu não penso nunca mais. E no mecanismo dessa defesa, a gente já sabe que essa conversa é fiável. Depois que ele fizer, vai tentar de novo, depois que fizer, vai tentar mais uma vez. É uma tentativa de procrastinar, de empurrar de barriga, de jogar para depois uma dificuldade que às vezes se nos impõe, uma negativa se nos impõe, um limite que a vida põe diante da gente. E não é que a gente faz isso? Você já viu um espírito dizendo que está fazendo campanha no Twitter para conseguir lugar em nosso lado? Bacana, né, gente? Presta atenção que, eu estou fazendo isso aqui. Não parece que ele está fazendo com convicção, por algo interno, por algo que é bom para ele, por algo que ele se sente bem, não. Ele, na verdade, está fazendo uma espécie de jogo com a divindade. É o jogo com ele mesmo. Estou fazendo isso aqui, mas eu estou correndo igual os olhos ao nosso lado. Você já percebeu isso? Já viram isso? Já fizeram isso? Já fizeram isso? A gente vê nos outros é mais ou menos ameaçador, né? Aí, quando a gente identifica nos outros, a gente começa a poder enxergar na gente mesmo também. Eu acho que eu já fiz isso. Eu acho que eu já fiz isso algumas vezes. Então, geralmente, o sujeito deseja obter um prêmio a partir de um bom comportamento, tenta diálogo a diálogo, estabelece geralmente uma data final autoimposta e faz uma promessa implícita que o paciente não vai pedir por mais se o adiantamento for garantido. E ela diz que na experiência dela, nenhum dos pacientes cumpriu essa promessa. Tinha uma senhora que estava muito ruim e que queria assistir o casamento do filho. Mas ela ia casar, ela estava no hospital, já estava internada, ela se sentia muitas dores, ela tinha muita dificuldade para ficar sozinha durante muito tempo, então a doutora Rosa treinou com ela auto-hipnose durante um tempo, para ela poder lidar um pouco com as dores que ela sentia, para ver se ela conseguia participar do casamento do filho. E lá foi ela o casamento do filho. E aí, quando ela chegou lá no casamento do filho, um ato quase heróico, extenuado, morta, ela sentou e disse: doutora Rosa, lembre-se que eu tenho um filho mais novo. Então, a aceitação já é um estado mais à frente, em que a pessoa nem estaria comigo, eu resolvi retirar a parte da depressão, falar só dos mecanismos, dos quadros, nem com raiva sobre o destino. Ela aceita, ela está adiante, ela não vai morrer amanhã, já seria uma ansiedade, mas ela está sem ansiedade. Ela tem que preparar a sua vida para essa situação inevitável de morte. Então ela começa a pensar nas coisas que ela não pensou antes. Olha, eu tenho filhos, eu tenho uma morte. Como é que eu posso fazer com que esse episódio seja menos pesado para eles? Já é um sinal de aceitação. Ela já consegue pensar na morte como realidade e já consegue pensar no outro sem se colocar sempre no primeiro lugar. Já é um sinal de aceitação, diferente das pessoas que usam a morte como um mecanismo para poder manipular os outros. Né? Eu estou morrendo, ninguém me ama. Estou morrendo, ninguém olha por mim. Eu vou fazer isso porque eu estou morrendo, escutou? Isso não é aceitação, isso é raiva. Está despejando sua raiva em cima dos outros. Ela é capaz de expressar seus sentimentos passados, sua inveja da vida e da saúde, sua raiva dos que não têm que enfrentar seu filho tão cedo. E ela sabe que não fazer por isso, isso me incomodou. Veja, o Espiritismo não diz que a gente não pode sentir raiva. O Espiritismo diz que os espíritos superiores não devem sentir raiva. A gente não sabe ao certo porque não conhece o espírito muito superior. É verdade? Não faz parte do nosso meio de relações. Mas a gente sabe que eles superam isso. Então, não é a gente dizer eu não estou sentindo raiva, quando na verdade a gente está sentindo raiva. O Espiritismo nos pede use a nossa raiva de uma forma melhor. E a melhor forma da gente poder usar a raiva de uma forma melhor é reconhecer. Eu estou sentindo raiva. Agora é melhor de conversar com o cônjuge. Você vai tentar conversar com o cônjuge na hora que você está sentindo raiva dele? Não é problema. Concorda? Melhor sair, melhor esfriar a cabeça, melhor deixar passar. Agora é melhor tomar essa decisão, porque eu estou com raiva. Já tomaram decisão com raiva? Já se arrependeram de decisão que vocês tomaram com raiva? Que depois vocês viraram e pensaram, foi impossível.
essa não era a melhor decisão a ser tomada? A gente só vai ser capaz de lidar bem com a raiva se a gente reconhecer que é assim. Se a gente chegar, não, eu não estou com raiva, viu? Não estou, não. Como é que a gente vai lidar com ela? Se a gente não está com raiva, eu posso fazer tudo. Bom, expressa o luto de perder tantas pessoas significativas ligadas com onde passou por ele. Percebe sua morte com certo grau de expectativa calma, não ansiosa. Então, a ansiedade, a aceitação é estar diante daquilo que pode vir, nos hostilizar, nos dificultar a vida, sem uma ansiedade que nos deixa perdidos em responsável. A situação constrangedora gera um problema? Mas ao invés da gente lidar de formas totalmente indefetivas, a gente vai pensar numa forma melhor de poder lidar. Aconteceu um terremoto? Aconteceu. Aconteceu no Haiti, aconteceu no Chile. Aconteceu no Chile na década de 60, aconteceu no Haiti na década de 80. Qual é a diferença dos dois países? No Chile, por sinal, um terremoto diariamente. Os anos que foram lá, falando na capital, Santiago, você tem tremores dentro de terra todo dia, e todo mundo assustado. O que é isso? Esse aí não tem perigo nenhum. A gente nunca viu a terra nem suspirar, nem respirar. O máximo que a gente já viu foi o Mineirão tremer, né? Tem uma piscina muito cheia lá. Aquilo ali não nos perturba. Mas qual é a diferença de um para o outro? O que Kardec fala? Por que acontecem, às vezes, tragédias? Para que o homem, com sua engenhosidade, tendo percebido suas causas, evite que elas voltem a acontecer. Então, o Haiti não se preparou para o terremoto e perdeu de 2 a 3 mil pessoas. Um terremoto de igual escala aconteceu no Chile e eles perderam apenas dezenas de pessoas, porque todas as construções do Chile já haviam sido feitas com intervenção do Estado, prevendo tremores de terra. Uma série de cuidados que tornavam as construções mais caras, mas mais seguras para esse tipo de problema. Então, os problemas que nos atropelam na vida, o que a gente faz? Logo que a gente vai sofrer, nenhum de nós é super-homem. Mas de que forma a gente pode enfrentar para que esse problema não venha mais a nos atingir de forma permanente? E isso pode parecer lógico, mas é extremamente difícil. Principalmente quando mexe com o mundo de emoções, com as imagens fantasiosas que a gente cria sempre de nós mesmos. Isso é um exercício bastante complicado de se fazer, mas é esse que nós desafio. Então a aceitação é isso. Tá? Não é acho que o maior problema que a gente tem é de um certo atavismo de achar que a aceitação é uma conivência. Que seria conivência com aquilo que não está certo. Então veja, quando a doutora Ross questionou o médico, quando a doutora Ross colocou justamente, de forma justa, a exigência de que ele deveria fazer o possível, é impossível não tem como fazer isso, ele deveria fazer o possível para salvar a criança, de que ele teria algum recurso, que seria possível salvar a criança, ela está diante da realidade da possibilidade da morte não existe no momento. Ela está enxergando a realidade. Ela está enxergando também a frustração do médico, que sabe que aquele pode ser mais um dos 10, dos 20, dos 30 que ele já tinha perdido naquele dia. Mas ela foi clara nas suas exigências. Então, houve aceitação, não houve aceitação da reação do médico, mas houve aceitação diante da realidade, daquilo que podia ser feito que a realidade fosse menos pior. E a gente se coloca em situações como essa. Nem sempre a gente vai conseguir rir e abraçar todas as pessoas, o tempo todo. Há horas que a gente está vivendo situações difíceis, a gente não precisa agredir as pessoas, a gente não precisa vamos dizer assim, jogar nossa raiva sobre as pessoas o tempo todo. Mas às vezes a gente precisa deixar as coisas de forma clara. Muitas vezes é facilmente negociável e a gente não sabe, não consegue nem falar educadamente. Porque a situação nos perturba de tal forma que a gente tem tanta precariedade para lidar com a própria perturbação que às vezes um diálogo que resolveria um problema a gente não consegue fazer. Pleitear
Emmanuel fala em indignação justa. Indignação justa. Pleitear, cobrar, às vezes faz parte da lógica da aceitação. Bom, então, Kardec fala muito na questão da aceitação da vontade de Deus. Agora, esse é um termo, tem 10 minutos ainda, esse é um termo que já foi muito mal utilizado. Por quê? Porque um monte de gente se apresentou como sendo intérprete de Deus. Ah, é? Não é razão? Não, mas tem mais coisa para falar, tem muita coisa para falar, né? Mas não tem problema. Muita gente se colocou como intérprete de Deus. E chegou diante das multidões e falou assim: a vontade de Deus é essa, a vontade de Deus é aquela, Deus deseja isso, Deus deseja aquilo. Na Idade Média, os reis se diziam, colocados por Deus naquela posição, portanto, o representante deles. Um dos reis, que é o Henrique VIII, quando foi contrariado no seu desejo de divorciar da sua esposa e arranjar outra que lhe desse um filho homem, ficou tão contrariado que ele cortou relações com a igreja de Roma, criou a igreja anglicana, e disse: eu vou ser a autoridade maior da igreja anglicana, é o rei que manda aqui nessa igreja. Cortou todos os laços institucionais. Então muitas pessoas se arrogam a dizer a vontade de Deus. Como é que é isso no Espiritismo? Como é que é isso diante do pensamento espírita? Como é que os espíritas percebem essa vontade de Deus? É interessante ver isso. Como é que Kardec concebe Deus? Kardec concebe Deus como uma inteligência com a causa do universo, a causa primeira do universo. Com certeza Deus diretamente construiu essa apontadora laser. Essa apontadora laser é uma das muitas transformações que a gente fez no universo criado por Deus, por isso ele é a causa primeira, não a causa imediata. E aí, então, o que seria a vontade de Deus na concepção espírita? É algo que uma pessoa diz assim: eu tenho contato direto com Deus, Deus está me falando isso e essa é a vontade dele? De jeito nenhum. O Espiritismo jamais afirma esse tipo de coisa. Kardec enxerga a vontade de Deus a partir do estudo das leis universais. A vontade de Deus está expressa nas consequências das coisas que a gente faz. Então, existe uma lei de sociedade, existe uma lei de justiça, uma autoridade. Aí está lá Kardec conversando com os espíritos e perguntando: escuta, qual é a sua situação no mundo espiritual? E quando eu vivia, eu fazia isso. Agora eu sofro muito em função da recordação do que eu fiz. Olha, eu pisei no pé de fulano, ciclano, e agora eles me cobram o tempo todo. Essa atitude que eu tive com eles, eu não consigo me desligar deles. E aí Kardec vai percebendo as relações de causa e efeito, as relações de ação e reação. E não precisa ter nenhum Deus dizendo: você vai passar por isso. Deus não é um legislador, não é um Osíris fazendo julgamento como se concebia no Antigo Egito. Na própria lei, na própria relação das pessoas, à medida que as pessoas vão vivendo, elas vão percebendo as consequências dos seus atos. Isso resiste à vontade de Deus. Continuando, então, resignação seria a aceitação sem revolta dos sofrimentos da existência. Essa também é uma questão muito importante para a gente poder pensar no ponto de vista espírita. Leon Denis tem um livro chamado Problema do Ser, Destino da Dor. Tem um especialista que sentado, que é o Valdemar, que falou para a gente lá, o Sérgio Xavier, não estou entregando o ouro para o bandido. Né? E esse Problema do Ser, Destino da Dor, ele tem um capítulo sobre a dor. O título do livro francês, inclusive, é o Problema do Ser e do Destino. Mas parece que o leitor brasileiro achou a dor também tão importante que estou ficando no título, né? A despeito do pensamento de Denis. Então ele fala assim: a dor é amiga. E aí quem está fazendo uma primeira leitura fala assim: não, esses espíritos são os masoquistas, gostam de sofrer. Não, ele está mudando uma perspectiva diferente. O que eu enxergaria numa visão materialista, como uma doença, algo que está me incapacitando, o Espiritismo coloca essa mesma doença como uma possibilidade de regeneração, como uma possibilidade de aprendizagem, de transformação.
Então, se a gente para de se revoltar contra aquilo que é inevitável, aquilo que a gente não tem como abrir mão disso, que é a coisa que a gente tem que abrir mão, a gente sofre porque quer, não é verdade? Relacionamentos, aqueles mais malucos do mundo. O pessoal fala assim: eu estou num namoro de provação. Mentira. Ele deseja. Está no namoro tão complicado porque escolheu. E porque não escolheu abrir mão desse relacionamento e tentar construir outro. Aí depois vai ficar mais complicado, né? Em casa, tem filho, tem outros. Filho a gente não tem como renunciar, tem, gente? Filho não tem jeito. A gente, querendo ou não querendo, vão ser nossos filhos pro resto da vida. Se a gente abandonar, deixar de lado, o fantasma de ter abandonado os filhos vai ficar na cabeça da gente. É uma escolha que a gente faz, ninguém vem me dizer que não escolheu. É uma escolha que a gente faz que marca, que é uma consequência da nossa vida. Bom, então, aceitação sem revolta dos sofrimentos da existência, submissão à vontade de alguém do destino que o Boaz coloca. Nós espíritas não acreditamos no destino, as pessoas estão destinadas a, embora às vezes alguns espíritos façam uma leitura assim, nas horas de André Luiz, por exemplo. A gente planeja coisas para a vida, a gente planeja situações que a gente vai passar, situações de prova, situações de inspiração. A gente pode ou não passar por elas, vai depender de como a gente leva a vida. A nossa vida hoje, ela é consequência da nossa vida ontem. As decisões que a gente tomou ontem. As decisões que a gente toma hoje influenciam a vida que a gente tem no futuro. Então, se há destino, esse destino é criado por nós mesmos. É um destino amparado na liberdade de escolha. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec começa a discutir as questões. Então, vou tirar essa parte. Primeiro, motivo de resignação. Vocês me acompanham na leitura? Então, começa assim. Por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, olha só, Kardec pegando o Evangelho, bem-aventurados os aflitos, é uma parte do Sermão da Montanha, e ele vai tentar entender o que significa. Ele não vai simplesmente repetir. Não é uma verdade para crer. É algo a ser compreendido. O que Jesus queria dizer quando fala isso para mim? Você já pensou se a pessoa chega hoje e fala assim: felizes os que estão sofrendo? Coisa mais paradoxal, mas como assim feliz quem está sofrendo? Está sofrendo, infeliz. Como é que ele diz feliz quem está sofrendo? É isso que Kardec se admira diante das coisas que Jesus fala. Que é o primeiro momento da filosofia, esse, é uma admiração, um estranhamento. Mas, o que isso significa mesmo? Como assim? Será que Jesus está dizendo então para as pessoas se tornarem sofredoras? A gente vê que não é uma coisa muito despropositada, porque teve pessoas que interpretaram a palavra de Jesus desse jeito. Se recordam dos monges da Idade Média, que se assentavam e começavam a bater no silício deles mesmos, tá? Para viver o sofrimento. Porque o sofrimento, eu me recordo de um técnico de enfermagem que eu tive, depois enfermeiro, né, que era pastor evangélico. E ele dizia assim: a essência do cristianismo é o sofrimento. Não dá para discutir, não dá para conversar. Aquilo era algo muito fundante para ele. E que coisa mais esquisita, como assim a essência do cristianismo é o sofrimento? Tá? Não é essa a leitura que Kardec faz do pensamento de Jesus. Quando ele fala em resignação ante o sofrimento, ele tem uma outra perspectiva. Qual que é? Por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bem dizer o sofrimento como prelúdio da cura. Então, o bem não reside no sofrimento. O sofrimento é um sinal, é um prelúdio de que uma transformação vai se fazer à frente. Já passaram por processo de transformação na vida? A grande maioria deles não é sem sofrimento. Já passaram pela adolescência? A adolescência foi um momento florido na vida de vocês? O tempo todo?
Vocês passaram por dramas, por conflitos, por dificuldades. Tiveram dificuldade com os pais? Tiveram? O pai, a mãe, queria ir para a festa, não dizer não. E isso era um sofrimento horroroso. Ah, como eu posso não estar na festa da fulaninha no dia tal? Não parecia que ia cair, que ia acabar. Mas o não foi fundante, o não foi organizador. O não era necessário naquele momento. Se você fala para o adolescente que passar pela experiência do não é bom, ele vai te matar. Que é isso? Minha mãe fica pegando no meu pé e eles não querem que eu faça nada. Na época deles era diferente, na minha época vai ser outra coisa e tal. Não é assim? Só depois é que a pessoa vai falar: nossa, mas que não bom que minha mãe me deu. Que loucura seria se eu tivesse feito tal e tal e tal coisa. Eu não estava maduro o suficiente para divisar as consequências do que eu estava fazendo. Eu me recordo com uma companheira que virou para mim e falou assim: eu tenho raiva do meu pai. Eu, como assim você tem raiva do seu pai? Eu casei com 16 anos com meu marido. O pai não podia ter me deixado casar com meu marido. Eu era muito nova, não sabia nada da vida. Meu pai deixou eu casar, assinou lá a maioridade para eu poder casar. Eu, mas você não exigiu isso dele? Exigi, cobrei, enchi a paciência dele todos os dias, mas ele tinha que ter me dito não. Tudo bem que tem um pouco de fantasia nisso que ela está dizendo, já que ela tomou a decisão, né? Mas o que eu quero explicitar não é bem o caso dela, é como determinados momentos de sofrimento, eles são organizadores da pessoa, eles mudam a perspectiva da pessoa. Eles retiram a pessoa do mundo que ela se encontra e colocam a pessoa numa outra perspectiva. Então, muitas vezes, o sofrimento não é em si ruim. É uma situação pela qual a gente tem que passar da melhor forma possível. Vocês são capazes de, por exemplo, recusar a realidade na cara e dizer que não vão ao dentista porque o dentista está sofrendo? Dentista não tem jeito, né, gente? Com ou sem anestesia, você sofre na hora da anestesia, ou você sofre depois com o barulho do ruído, ou tem o pior sofrimento do dentista, sabe qual é? Ele colocar um monte de coisa na boca da gente, ficar contando uns casos interessantes, a gente não poder falar nada, ficar lá de boca aberta diante deles, e eles falando, e eles ainda viram para a gente e dizem: você não acha? O que você acha? Mas o que você acha que mata a gente? Mas a gente precisa passar pela situação de ter os dentes tampados. Então, é uma perspectiva diferente do sofrimento. O sofrimento não é um mal em si. O sofrimento é uma contingência, é uma circunstância. E se ao invés de se espernear contra o sentimento, a gente abre o coração para poder ter uma perspectiva mais ampla, ele pode nos auxiliar a ter uma forma diferente de ver ou de enxergar a vida. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer-vos, visto que as dores deste mundo são um pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram concluir. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a salveis agora, o que vos garantirá a tranquilidade do porvir. Ninguém vai ler esse negócio achando que Deus é um contador do plano espiritual que fica lá no 10 horas de sofrimento, não passou por esse, corta, fazendo um lançamento de crédito dentro do sofrimento das pessoas. Isso é uma imagem, uma folha de imagem que está repousando. O que ele está dizendo é que quando a gente passa direito por uma situação de sofrimento, a gente pode alterar o nosso comportamento, a nossa forma de ver o mundo, e isso vai nos poupar situações constrangedoras no futuro, situações complicadas no futuro. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a centésima parte do teu débito, quitar-te-ei o restante e ficarás livre. Eu fico pensando, se for dando a centésima parte, eu fico pensando o que deve ser o fato de eu fazer hemodiálise, o que eu não teria que fazer se eu não estivesse fazendo hemodiálise. Claro que seria uma figura de imagem, né, gente? O que será que eu estaria preparado se eu não passasse por essa situação? Se
Se não fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve, em vez de se queixar do seu credor, não ficará agradecido? Cada um vai fazer uma releitura de uma posição, vamos dizer assim, de uma posição que pode gerar confusão dentro dos evangelhos. Bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão sido duplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso, a cordeiro. No outro momento, falando de provas voluntárias no Evangelho, se me permite, mais um texto: se quereis o silício, aplicai às vossas almas e não aos vossos corpos. Então, Kardec está desconstruindo aquela ideia das pessoas procurarem o sofrimento e de se fazer se sentir desconfortavelmente, como se isso fosse agradável a Deus, como faziam os monges que davam chibapadas em si mesmo na Idade Média. Fustigai o vosso orgulho, recebei sem murmurar as humilhações. Isso é difícil, gente. Isso é muito difícil. Isso dói. Flagiciai o vosso amor próprio, enrijai-vos contra a dor da injúria e da calúnia. Isso também é difícil. Já ouviu alguém falando mal de você? Pior, já ouviu alguém dizendo que alguém falou mal de você? Doeu? Dói, não dói? E era injusto, porque se fosse justo, tudo bem. Mas era injusto, dói mais ainda, né? Como é que a gente lida com isso? Mais pungente do que a dor física, com certeza. Aí tendes o verdadeiro silício, cujas feridas não serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão ao toque de Deus. Nossa, isso está muito cheio. Aí então a gente entra na última parte que a gente tem aqui, na oração dominical. Dominical não é porque é feita nos domingos, mas porque vem do latim domini, que significa Senhor. Oração do Senhor, oração que Jesus ensinou aos apóstolos. E é curioso, Kardec tem uma parte só sobre preces escritas no final do Evangelho sobre o Espiritismo. Ele encartou e colocou uma série de preces escritas. Mas é belíssimo ler a parte inicial, quando ele começa a falar, a refletir sobre a prece. Eu acho que as pessoas salvam essa parte. Eu acho que as pessoas não leem essa parte do Evangelho. Elas leem o Evangelho com todo, e quando chega nessa parte, elas pulam. Porque ele começa a fazer uma discussão sobre o sentido da prece, o sentido da oração para nós, o papel da oração para Deus, o significado da oração para a gente. E ele coloca lá: a qualidade principal da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil, nem luxo de epítetos, que são meros adornos de natureza. O objetivo da prece é ser clara, simples e concisa. Claro, ao invés de falar aquele monte de palavras bonitas, a gente gosta de fazer. É a prece para ser feita em público, né? Não é a prece para ser feita para si mesmo. Tem gente que usa umas palavras que nem não sabe o significado, para que a prece pareça ser única. E o tempo todo Jesus está dizendo para os apóstolos que a prece é um momento de intimidade pessoal. A prece é um momento nosso conosco. E ele sempre vai fazendo conta a conta com os fariseus que fazem preces pagas, fazem prece na sinagoga, dos outros. E ele falava assim: olha, presta atenção. Olha lá, eles estão falando na boca, mas aqui não sai do coração. Aqui não faz um sentido para eles. Nós vamos ver uma passagem que Jesus deixa isso bem claro para os apóstolos. Né? Cada palavra deve ter alcance próprio, despertar uma ideia, pôr em vibração na fibra da alma. A palavra deve tocar a gente. Aquilo que a gente fala deve ter um sentido. Aquilo que a gente fala tem que ter um alcance íntimo, interior. A gente não fala para ser ouvido por outro. A gente fala para ser ouvido por nós mesmos. Toda palavra deve fazer refletir. Sob essa condição, quando a prece alcançar o seu objetivo. De outro modo, não passa de ruído. Dá para isso não pressa como ruído, barulho.
Isso sai da boca. É algo que apenas sai da boca, mas que não ressoa no nosso coração, não ressoa no nosso mundo interior. Então, quando ele vai escrever essa parte das preces, os espíritos se comunicam com ele, já os médicos, e falam para ele: olha, começa com a oração do João. Começa discutindo a oração de Jesus, que Jesus ensinou aos apóstolos. E aí ele coloca que, porque ela procede de Jesus, porque ela, de alguma forma, resume os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo, e encerra com uma profissão de fé. Eu tinha reparado nisso. Eu tinha que fazer releituras, né? Voltar. Tem um sentido profundo que escapa a maioria das pessoas. E aí ele chama a atenção para como essa prece foi sendo absorvida pelas instituições. O pensamento cristão, até o século III, né, era uma tentativa dos discípulos de Jesus e das pessoas que eles foram convertendo, das pessoas que se interessavam pela mensagem de Jesus, de compreender, de dar sentido ao que Jesus veio ensinar para a gente. Não existia padre no sentido de ter roupas diferenciadas. Eles todos eram pessoas do povo, as pessoas eram casadas, tinham família, eles viviam na sociedade, com os hábitos da sociedade. À medida que eu fui estudando a história do cristianismo, uma coisa que a gente percebeu é que a primeira vacilada que o cristianismo deu foi quando o imperador Constantino resolveu aceitá-lo como uma religião possível de ser feita em Roma. Depois, o sucessor dele vai transformar o cristianismo numa doutrina oficial de Roma. Mas o Constantino, ele pegou o corpo dos sacerdotes e transformou esse corpo dos sacerdotes. Ele estava muito irado com os sacerdotes pagãos, porque ele havia matado o pai, havia matado o irmão, e ele chegava ao sacerdote pagão e dizia assim: escuta, os deuses vão me perdoar? Eles falavam assim: olha, não tem lugar nenhum, porque os deuses estão perdoados, os crimes são bárbaros, como isso que você cometeu. Então ele fez igual o Henrique VIII, não, acabar com vocês, colocar o cristianismo no lugar de vocês. E ele interferiu no concílio de Nicéia, ele interferiu na organização dos cristãos, ele interferiu até naquilo que os cristãos acreditavam que eu queria uma religião a serviço do Estado. E deu um status imenso aos bispos, aos sacerdotes. Eles passaram a se vestir como os senadores romanos, uma púrpura, que só as pessoas muito ricas vestiam. Dá para vocês imaginarem alguém que tem Jesus como mestre, se deixar levar no exercício do cristianismo, pelo poder do mundo, pela púrpura do mundo? Muito complicado, bastante complicado. Então, os cristãos, diante desse momento, óbvio que houve uma resistência, óbvio que isso foi passando com o tempo, eles foram perdendo contato com as origens do futuro, né, do passado da história. Então, nesse contexto, a oração passa a ser repetida como fórmula, sem consciência do seu sentido. Essa, inclusive, é uma das questões que o movimento protestante vai questionar no movimento católico. Você já deve ter lido muitos, ou mesmo visto, muitas pessoas que cometem pecados vão lá, o padre, e fala assim: olha, eu fiz isso. Aí o padre falou assim: 10 Padre Nosso e 5 Ave Maria. Você se recorda dos rosários? 3 terços. Quantas bolinhas será que tem no rosário? Pode falar. 108. Aí imagina você repetir as palavras 108 vezes, da boca para fora. A nossa situação não faz problema. Para com você, menino. Você veio pelas montanhas, você na terra do céu. O Kardec está chamando a atenção no início da parte da prece para isso. Prece não é isso. Não é um rito de repetição. Essa repetição sem consciência lembra mais um sintoma neurótico do que uma oração. O sintoma neurótico é assim, a gente fala sem consciência, ou até mesmo não ter consciência de alguma coisa. Aí você faz o sintoma e não toma consciência daquilo que você está sentindo, daquilo que você está vivendo. A oração não deveria ser um momento de intimidade da gente para a gente, até a gente não tem que pensar nisso. Às vezes repetida muitas vezes como se a eficácia tivesse funcionado alguma.
Ou seja, fazer 108 vezes, será que é melhor do que fazer uma vez só com sentimento? Rezar 3 rosários, 324 vezes, repetir 324 vezes, a mesma fala. Isso me lembra, sabe o quê? Aqueles cachorros que esse professor lá no passado, que o menino fazendo mal na escola, você vai escrever no quadro 100 vezes, eu nunca mais vou derramar café no chão. E o menino ficava lá depois da aula. Isso é castigo, isso é um sofrimento. A prece não pode ser uma forma de sofrimento. Se for uma forma de sofrimento, não é prece. É uma coisa errada. A prece não pode ser um algo exterior. Se for algo dentro exterior, prece uma oração. Contato com Deus não pode ser um contato social. É isso que Kardec chama a atenção da gente. E aí então, ele antes, no texto de Mateus, no texto de Lucas não, mas no texto de Mateus sim, ele antes de ensinar a oração dominical, ele faz essas colocações que são importantes para nós. E quando orardes, não sejas como os hipócritas. Alguns tradutores traduziram como fariseus, essa parte. Pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Ele está falando dessa religiosidade que não é religiosidade, dessa religião exterior. Dessa religiosidade para se fazer crer, para se exibir, para se mostrar. Em verdade, nos digo que já receberam o seu galardão. Galardão desses que falam para poder serem ouvidos, receberam isso, já foi isso. É isso que eles têm. Mas tu, quando orares, e ele usa tu, ele está falando você. Ele podia ter ensinado tão coletivo, mas ele escolhe tudo para poder chamar a atenção da pessoa, para que a pessoa não tomasse isso como algo para todos, mas como uma reflexão para si. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento. Certamente Jesus não está falando que a gente só pode orar no quarto. Quando ele está dizendo entra no teu aposento, ele está pedindo que haja um quê de intimidade. Essa intimidade pode até acontecer junto com os outros, mas é um estado de alma, é um estado pessoal. Não adianta a gente fazer a prece antes da reunião, se a prece for só a gente acompanhar as palavras e a mente entre as palavras que a gente escuta e as coisas que estão acontecendo. Se a gente não para, não entra no nosso apresento. O momento da prece, antes das reuniões, o momento da prece do estudo, o momento da prece do nosso lar, é um momento em que a gente entra em contato conosco. Desliga das coisas, dos problemas, desliga das preocupações. É um momento de intimidade da gente para com a gente mesmo. E fechando a tua porta, você entra na cozinha e fecha a porta. Você entra dentro de ti e naquele momento cerra o contato com o mundo exterior. Ora teu Pai que está em segredo. E teu Pai, que vem em segredo, te recompensará publicamente. Teu Pai, que te vê secretamente, teu Pai que te percebe, o Deus em nós. O Deus com quem a gente tem contato, entrando em contato profundo conosco, ele há de te recompensar com tantas coisas exteriores. Como pensam as crianças. Posso orar para uma bicicleta? Pode orar à vontade. Mas não é Deus que vai te dar uma bicicleta. Então, essa colocação que coloca. E Kardec, então, ele tira a frase: seja feita a tua vontade. A tua vontade, a vontade de Deus. Essa é a frase que motiva o estudo de hoje, o estudo dessa educação. Que retoma aquilo que a gente refletiu sobre a vontade de Deus. Seremos nós capazes de identificar as leis divinas para que a gente possa fazer a vontade dele e não o nosso desejo pueril e não o nosso desejo imediato, para que a gente possa agir com sabedoria e não em reação aos impulsos. Esse é o desafio que a gente tem. É isso que eu tinha que falar hoje. Vou fazer a propaganda do blog que a gente tem com o Espiritismo Comunitário. Se alguém quiser, os cartões do Espiritismo Comunitário estão à disposição.